Nenhum outro Aurélio deste mundo tem o poder que contém a sagrada palavra. Ó Deus, séculos passam, gerações passam, livros envelhecem, mas a tua palavra se renova diariamente. Portanto, ao voltar aos estudos bíblicos e semear no coração as divinas sementes, é ter uma vida em linha com o eterno, é ter uma vida em linha com aquele cujos olhos vê o ontem na criação, o hoje da redenção e o amanhã da consumação dos séculos, como numa linha de um tempo só. Assim sendo, ó Deus, nós, homens limitados ao tempo e ao espaço, experienciamos a viva, benfazeja, aventada possibilidade de estar em linha com o Criador. Assim, Paizinho querido, somos inteiramente conscientes ao dizer que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. E por esta suficiência, mostra-nos a revelação da Tua palavra, para que o sol da justiça nasça e possamos compreender a obra redentora, salvadora de Cristo, e que agora nos usará para levá-la adiante, em nome de Jesus. Oramos com fé. E amada família da graça de Deus, povo santo e eleito, diga amém, amém e amém. Louvado seja, meu amado. Glória a Deus, uma bênção. Amada igreja de Jesus, povo santo e amado, família na fé, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Reforço a minha alegria e o júbilo do meu coração em rever cada um dos amados irmãos e também poder abençoar aqueles que estão pela internet da igreja. O amor de Deus em Jesus Cristo nos libertou da condenação de todos os nossos pecados. Quando nós vemos Deus controlando a história por meio da palavra, usando profetas, como por exemplo Malaquias, dizendo que o sol da justiça nasceria trazendo salvação. Então hoje nós temos este cumprimento, nós temos esta realidade, nós temos esta palavra viva que rege os nossos dias. E nós podemos dizer, fomos libertos da condenação de todos os nossos pecados. Através da obra redentora de Cristo, quando na cruz do Calvário, tomou sobre si o peso da condenação e do pecado e a dor e a morte, mas ao terceiro dia venceu os grilhões da morte e venceu ressuscitando para a glória do seu nome. Então agora nós podemos viver livres deste peso. Você imagina o que seria uma corrida, uma maratona, uma São Silvestre, carregando uma mochila de 100 quilos nas costas? Não dá, não é verdade? Você imagina o que seria a caminhada da vida carregando o peso dos pecados? Quando a pessoa é alcançada pela condenação do pecado, meu amado, a sua vida é destruída. Quando ela não tem o conhecimento da obra redentora de Jesus. Então você pode, amado, boa notícia logo de cara, dizer para você, você pode viver livre do peso da culpa para a glória do Senhor. Você pode ter a sua mente elevada à obediência de Cristo em gratidão, porque Cristo pagou o alto preço da dívida. Ou seja, nas gavetas do cartório celestial, quando puxa lá o teu arquivo, consta lá um selo, este selo do Espírito e uma marca vermelha que é do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, a título de conhecimento, você deve saber que a culpa é um dos piores sentimentos que se pode afetar o ser humano. O sentimento de culpa, quando está presente numa vida, é um dos piores que pode alcançar, porque ele é uma brecha para uma vida depressiva. O sentimento de culpa que uma pessoa carrega lhe faz sentir-se não merecedora. Você sabe, uma pessoa que se sente constantemente não merecedora de nada, é uma pessoa que vive humilhando-se e humilhada. Ela não é merecedora, ela não se vê merecedora de desfrutar de alguma coisa boa, de uma bênção. Ela inconscientemente destrói as suas relações interpessoais. Ela destrói um casamento. A pessoa destrói uma amizade. O sentimento de culpa é extremamente destrutivo quanto ao brilho da vida. Uma pessoa que carrega o peso da culpa sobre os seus ombros, ela vive adoecida. Os seus dias vivem adoecidos. Eu estou te mostrando um pouco do benefício que Deus lhe concedeu em Jesus, em te libertar da culpa dos pecados, amado. Olha, a pessoa que vive a culpa, dizem os psicanalistas, que esse indivíduo vive preso ao passado. Então, existem terapias que tentam fazer esta pessoa voltar ao útero, à posição fetal, e tentar chegar às raízes, às entranhas, para ver e tentar descobrir alguma coisa do passado. Meu amado, eu quero do altar da igreja, pela graça de Deus, declarar profeticamente, profetizar espiritualmente para a tua vida, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que você tenha sido renovado, restaurado, renascido, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo sobre a tua vida, amado. Para a glória de Deus. Então a culpa gera pensamentos negativos. Você sabe que nós não podemos impedir que um pardal passe voando sobre a nossa cabeça. Ele pode passar voando quantas vezes quiser, mas nós podemos impedi-lo de fazer ninho na cabeça. E a culpa é o ninho do pardal. A culpa gera um ninho de pensamentos negativos, mentirosos, que se tornam verdadeiras fortalezas, influenciando na sua autoimagem. É a pessoa, quando se olha, ela tem um senso de cobrança muito grande a respeito de si mesmo, muito além do que o normal. Ora, você se cobrar é importante, você ter autocrítica é importante, mas você ter um tipo de autocrítica destrutivo que lhe faça viver sempre remoendo, sempre se achando aquém, sempre se achando insuficiente, isto é destrutivo para a tua vida, amado. Então não permita que a tua autoimagem se desfaça. A Bíblia diz que você é a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Tu és lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, amado, a pessoa debaixo da culpa, ela não busca alternativas para a vida. É como aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, dos ratinhos, que acaba lá o queijo e o ratinho com tanta aprisionamento na vida, tão preso ao passado, cheio de ninhos na cabeça, ele fica lá naquele depósito vazio e morre de fome. E o outro ratinho que diz, é o ratinho ligeirinho, é o Tom, não é o Jerry, ele espera, não, vou ficar aqui, vou morrer de fome. Ele vai em busca de alternativas. Não é verdade? Ele está livre do peso, ele está livre da culpa, livre da mentira. Então, meu amado, não viva se lamentando, não viva se sentindo mal, não viva criando coisas onde não existe, não viva criando tempestade em copo de água,
Não leve a vida tão a sério. Busque relax. Busque relaxar um pouco. Não é pecado ir à praia, apesar que tem aplicativo para ir à praia. É isso. Eu nunca tinha visto aplicativo para ir à praia. Mas agora tem, agora você vai lá, marca o teu espaço. Eu vou ficar em cima daquela rocha. Aquele pedaço é meu. Se pegou, está no meu aplicativo, filho. Sai daí, é meu pedaço. Mas fora isso, não é pecado. Não é pecado. Você sabe, aprenda a desfrutar das bênçãos de Deus. Porque senão, a pessoa vive num ciclo vicioso de autocomiseração e negativismo. Um ciclo vicioso e enganador que não é de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja a pessoa mais feliz desta terra, amado. Mais produtiva em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus nos seus dias. Então vamos aprofundar o que Deus quer dizer. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Como é que eu então devo ter paradigmas para a minha vida? Quais são os paradigmas? Qual é a maneira de eu pensar, meditar e viver? Colossenses 2,8, ele diz assim, cuidado, olha aí um alerta, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Olha, amado, isto tudo aqui é a tua posição em Cristo. Receba, vai recebendo para a tua vida, amado. Não deixe que os sentimentos de culpa digam que você não merece isso. Foi Cristo quem deu de graça. Pois nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo Jesus. Ou seja, ele te regenerou. A vida carnal velha passou, você é uma nova criatura, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Ou seja, o dia que você creu em Jesus e confessou, você foi batizado com o Santo Espírito da promessa. Abrindo apenas um parênteses antes de ler, ontem eu estava conversando com uma senhora no ponto de táxi, ela estava dizendo, eu sou cristã há 30 anos, mas até hoje não fui batizada pelo Espírito. Como assim, amado? Não entendi. Aí eu perguntei para ela, no teu corpo habita o Espírito Santo ou o demônio? Ela disse, não, no meu corpo habita o Espírito Santo. Então como é que a irmã tem o Espírito Santo habitando na tua vida e você ainda não foi batizada pelo Espírito? Será isso possível? Não, bispo, mas eu nunca falei em línguas. Aí eu digo, mas o que é que tem a ver falar em línguas com ser batizado no Espírito Santo? Falar em línguas está elencado nos dons do Espírito. Ele dá o dom de falar em línguas e a outro o dom de interpretar. Mas a partir do momento que você crê em Jesus e confessa o seu nome, você é salvo, você é batizado, Efésios 1,13. O que a irmã está sentindo falta na sua vida é de outro mandamento. Qual, bispo? Fala para mim. Enchei-vos do Espírito. Este é o mandamento. Encha-se do Espírito. Medita mais na palavra. Leia mais a Bíblia. Tenha mais vida de oração. Busque mais as coisas de Deus. E quanto mais você buscar, mais cheia você estará. Mas você já é batizada pelo Espírito. Sim, bispo, obrigado. Muito obrigado pela palavra. Então, amado, isto é revelação, isto é palavra de Deus. Então ele diz, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, olha aí a culpa, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz,
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, para a glória de Deus, amado. Então eu quero lhe dizer, amado, que foi despojado todo o principado, toda a potestade, e na cruz do Calvário, Cristo Jesus triunfou sobre todos eles. Ou seja, o acusador que gerava culpa, o acusador que te apontava o dedo, o acusador que tentava levar alguém para o mundo, para os vícios, para um ciclo vicioso de derrota, de negativismo, de lamentações, dos vícios do mundo. Quais são eles? São muitos, amado, você poderia pensar. Eu quero declarar que Cristo Jesus te libertou de toda a escravidão. Cristo Jesus te libertou de toda a prisão. Você não está debaixo da culpa, você está debaixo da graça de Deus. Olha, é preciso que esta mensagem pregada, ao ser pregada e ao ser recebida e passada adiante, ela tenha, em primeiro lugar, devocional. Mas se você recebe a mensagem, você não tem devocional, você não tem meditação diária, hoje ela entra no teu coração, amanhã já entra o JN, já entra não sei quem, já entra sei que lá, e já vem a bomba de Beirute, e já vem não sei o que. Meu amado, a palavra vai se esvaindo. As informações vão tomando lugar. Você precisa ter devocional com a palavra, para meditar na palavra, renovar a mente com a palavra. A palavra precisa de ter, principalmente na pregação, academia. Ou seja, uma mensagem precisa de ter Sitzenleben, ela precisa de ter lugar de assento, precisa de ter contextualização bíblica e aplicação histórica. Não podemos pegar textos fora de contextos e arrumar pretextos, porque estaremos assim nutrindo as pessoas de pensamentos humanos, tradição de homens. Por isso Paulo vem e diz, cuidado que ninguém vos enrede com as suas vãs filosofias e tradições de homens. Porque vãs filosofias e tradições dos homens não trazem o poder libertador da palavra, não trazem o poder regenerador da palavra. O que adiantaria ter aqui um checklist da igreja de profilaxia espiritual, mas que fosse humana? Não adiantaria nada. Não adiantaria, amado. Porque tudo aquilo que constava de ordenanças, diz Paulo, nos era o quê? Prejudicial. A lei deu pleno conhecimento do pecado, mas não a libertação. Não adulterarás, não darás falso testemunho, não mentirás. Isso tudo moralmente está perfeito. Mas na forma de apresentação para a prática, em forma de leis, é insuficiente, porque depende da vontade da carne. Eu preciso ter muita vontade para fazer, só que a muita vontade humana nunca conseguirá fazer com que você sirva a Deus de modo que lhe seja agradável. Por isso, Jesus Cristo veio, morreu e cancelou o escrito de dívida, tirou o peso das ordenanças, encravou na cruz do Calvário, expôs publicamente a vergonha e ignomínia, os demônios, Satanás e o inferno, para que agora você possa receber pela graça de Deus aquilo que só Deus pode te dar, que é poder para que você possa obedecer a Deus nesta terra. Somente pelo poder de Deus. É a unção de Deus que rebenta com todo jugo. É a unção de Deus que acaba com todas as prisões. Ele ungiu, está sobre mim, para que renove a minha vida, os prantos recebam consolação, os que choram, os cativos sejam libertos. Não foi isso que Isaías, o profeta, declarou? Então, como é que eu buscaria viver de forma agradável a Deus em religiosidades vazias? E então eu rejeitaria a unção e a revelação de Deus. Meu amado, fique com a boa palavra da graça de Deus, devocional, acadêmica e doutrinária.
Porque se nós não tivermos cuidado com a doutrina, ou seja, conhecer o pensamento do autor bíblico e o que este autor queria comunicar quando escreveu, se eu não tenho doutrina, eu vou viver, meu amado, o que eu quiser, até genocídio eu vou buscar na Bíblia. É tipo assim a pessoa que diz assim, olha, já tenho a mensagem pronta, deixa eu agora buscar os versículos para forçar o que eu quero falar. Ah, é assim que você faz mensagem. Você já tem a mensagem, agora você vai buscar os versículos que concordem com você. Texto fora de contexto. Não, você pega o texto, vê o que o texto quer falar e então você aplica a mensagem. Então, note comigo exemplos de tradições e filosofias que não são segundo Cristo. Há exemplo da igreja romana, os sacramentos, que são atos rituais que pseudamente promovem aos fiéis da denominação que recebam a graça de Deus. Note comigo, por exemplo, o sacramento da penitência. A penitência é quando, no confessionário, o padre impõe algum tipo de penitência, algum tipo de obra que a pessoa deve praticar, com o pretexto de que o cumprimento desta penitência o religará a Deus perdoadamente. Isso seria uma penitência. Amado, eu não recebo esta penitência para a minha vida, porque o único que cometeu qualquer penitência, o único que cometeu todo o sacrifício foi Cristo Jesus, e a obra dele é suficiente, amado. Sou o que sou pela graça de Deus. Há o sacramento da extrema unção, que ela é feita com óleo para fortalecer os doentes. Amado, isto é legalismo. Você sabe como é que fortalece o doente? Ore com fé e diga para ele, vá lá e toma Novalgina. Vá lá e toma vitamina C. Ele vai fortalecer, vai ficar fortinho de novo. Com fé e academia. Ou será que Deus não deu sabedoria aos médicos? Será que o que a medicina produz vem do homem? Não, meu amado, vem de Deus, é Deus quem dá sabedoria. Olha, a própria Eucaristia, a própria ceia. Você sabe que o único sinal visível na graça de Deus é a ceia do Senhor. É o pão e o vinho, ou o suco de uva, o fruto da vide. Mas a forma como você ministra, ela difere. E na igreja romana, considera-se que a Eucaristia é o próprio sacrifício da cruz, como se Cristo estivesse sendo sacrificado todos os domingos na igreja. Perpetuando na ação litúrgica da igreja a agonia do Calvário, onde estaria sendo dado àquelas ovelhas o penhor da vida eterna. Quando se coloca a hóstia na boca das pessoas, como se naquela hóstia estivesse ali o penhor da vida eterna e Cristo estivesse sendo crucificado. Amado, isto é um engano. A ceia do Senhor é um memorial, não vira carne e o suco não vira sangue. É apenas pão e suco, ou pão e vinho. É um memorial. Nós cremos na presença de Cristo neste lugar 24 horas por dia, amado. Para a glória do seu nome. Então, amado, o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado de uma vez por todas. Ele opera milagres. Olha, acabou de operar um milagre agora. Nosso irmão Eliado está chegando na igreja. Louvado seja o Senhor. Mas tá bom, foi protegido das balas, eu sei, meu filho. Estava tendo um tiroteio e ele disse, passou a mensagem, explicou, bispo, olha, está tendo um tiroteio, não posso sair agora, vou esperar o tiroteio para ir para a igreja. Parabéns, meu amado, é atitude de fé. Honrou o Senhor, louvado seja Deus. Nós temos que ter sabedoria, não é verdade? Quando Jesus estava no deserto e o diabo se aproximou para Jesus, disse assim, olha lá o diabo sem academicidade, hein? O diabo pegando um texto fora do contexto. Aí disse para Jesus, não está escrito aí que os anjos vão te proteger? Então se joga lá embaixo para os anjos te proteger que eu quero ver. Estou aqui de plateia. Aí Jesus respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
É verdade? Então, se eu sei que está tendo um tiroteio na porta da minha casa, anjo do Senhor, vem me proteger. Eu vou lá e passa R15 e passa a metralhadora. Não pode, amado. É verdade? Precisamos de ter sabedoria. Então, amado, isto é conhecimento, isto é vida espiritual, isto é a Bíblia. Então, fora disso, você tem mandamentos e tradições de homens que não transformam a vida, que geram um sentimento religioso de culpa. Amado, olha, não há lugar onde mais existe sentimento de culpa onde há religião, amado. Sentimento religioso sem a Bíblia Sagrada. Agora, onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas são libertas. As pessoas são vivas, ressuscitadas com Cristo Jesus. Elas recebem o poder de viver com a unção de Deus. Diga glória a Deus por causa disso. Então, essas coisas, essas tradições humanas não são segundo Cristo. São parte de uma religião morta e desprovida do poder da ressurreição. Veja o que Gálatas diz. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11 diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu gosto desse texto, já ouvi muitas vezes. Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornaram o quê? Repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Versículo 13 e 14. E também os demais judeus, olha lá, olha aí a religião, dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Sabe aquelas pessoas que impõem mandamentos pesados na igreja que eles mesmos não querem mover nem com o dedo? Sendo tu judeu, Pedro, vives como gentio, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Só porque os de Tiago chegaram? Só porque os da religião, da lei chegaram, você está dissimulando? Isto não procede com o evangelho. Aí, versículo 16, Paulo continua e diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será o quê? Justificado. Amado, não adianta você subir a escadaria da penha de joelhos, no milho. Não adianta você fazer 50 dias de jejum de Coca-Cola. Não adianta, isso vai te ajudar a emagrecer, amado. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Se você conseguir fazer um jejum de Coca-Cola, me ensina, por favor, amado. Vai te ajudar. Mas não vai que nada com Deus. Olha, você sabe, amado, não adianta você fazer aí um rigor ascético e se flagelar, e aí você vai lá no joelho, enfia o lápis, aí não, só entrou 2 centímetros, mais um pouco, 3 centímetros, e chega até lá a patela, e dá uma esfacelada na patela. Amado, nada, basta a nossa amada bispa que já esfacelou a patela, tadinha. Teve que operar, passou por uma cirurgia 70 pontos, mas não foi por causa da religião, foi um tombo mesmo que Deus lhe deu o livramento, que poderia ter sido muito pior. Então, amado, é isso aí, é a lei faz essas coisas, a lei engana. Sim, bispo, a gente sabe. Depois diz assim, versículo 19, olha lá, porque eu mediante a própria, olha o que Paulo diz, eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amado, se você vive para a lei, você não está vivendo para Deus, você está vivendo para a lei.
está vivendo em tradições de homens. Ele diz, eu morri para a lei para que eu possa viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu agora quero me justificar nas obras da lei, nas oblações, nos batismos, nos jejuns, nos montes, se eu quero me justificar nos sacrifícios corporais, eu estou anulando a graça de Cristo. Eu estou anulando o que Cristo fez pela minha vida. Então, como é que se vê obras da lei? Por obras da lei, ninguém será justificado. Nós precisamos, então, da lupa da graça de Deus, a lupa das epístolas paulinas, para que você possa compreender toda a Bíblia. Quando a pessoa diz assim, bispo, a Bíblia toda é inspirada. Eu digo, é óbvio, se é BA com A, faz bar. Você quer dizer o que para mim com isso? Ah, não, bispo, você prega só Paulo. Não, eu prego a Bíblia toda. Agora, você quer um exemplo que existem coisas na Bíblia que não é para você? Sim. Como é que você vai ao banheiro? Hã? Sim, filhinho. Como é que você faz as suas necessidades fisiológicas? Como é que você faz o número 1 e o número 2? Aí eu vou no banheiro e dou descarga. Pois bem, lá em Levítico e Deuteronômio diz, com um pedaço de toco, abrirás um pedaço na terra, ali defecarás e depois fecharás o buraco. Por que você não está seguindo a Bíblia? A Bíblia diz que você tem que fazer no chão. Ah, mas isso daí, alguma coisa está errada. Não, não está errado. É porque isso eram leis civis de propriedade. A revelação de Deus é progressiva. Ele vem progressivamente se revelando. Eram leis civis de propriedade. Não havia saneamento básico. Não havia vaso sanitário da Deca. Não havia aquela tampa bonita, florida que a igreja tem. Não existia isso. Então tinha que fazer o buraco na terra. Se compreende? Então, se você não tem academicidade para compreender o que era uma lei civil, o que era uma lei de judaísmo, o que era uma lei de propriedade, o que era legalismo, o que era Moisés e o que é Cristo Jesus, você vai viver embaralhado. Vai ver uma religião morta, vazia. Vai admitir todos os pensamentos contrários. Até genocídio você encontraria para dizer que a Bíblia aprova e não aprova. Óbvio que não. Então nós precisamos de pastoreio. Por isso, amado, é tão importante que a igreja, inclusive, possa manter o seu pastor trabalhando 24 horas na igreja, para que ele estude a Bíblia, para que traga uma mensagem com devocional, com academicidade e com doutrina, para que ninguém viva como menino, agitado de um lado para o outro, e ali abrindo brechas para sentimento de culpa, de depressão, de mentiras, de legalismos, que não vai te levar a servir a Deus, amado. Você serve a Deus, sabe quando? Quando você o honra. E Davi disse, que darei ao Senhor em troca de tantos benefícios? E quando você pensa que Davi disse, vou ajoelhar no milho, vou fazer um grande sacrifício. Não, ele não diz nada disso. Ele diz, beberei do cálice da salvação. Ó, Davi, você é muito espertinho, hein? Você vai dar para Deus em troca do benefício, se beneficiar mais ainda? Sim, porque é isso que honra a Deus, é isso que é do agrado de Deus. Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, honre este sacrifício vicário. Diga glória a Deus por isso. Agora note, amado, que nos idos de 586 a.C., por causa da insuficiência da lei, o povo havia petrificado o seu coração para as coisas de Deus, da forma como Deus quer ser honrado. Vivia em desobediência e rebeldia. Então Deus permitiu a destruição do templo em Jerusalém. E a grande questão é que naquele momento, 586 a.C., sem templo, era a mesma coisa que significava sem presença de Deus. O templo era o sinal da presença de Deus.
Era a habitação de Deus, era o lugar onde a sua glória estava. O fato é que Jesus Cristo, Deus Emanuel, se revelou como a presença de Deus entre o seu povo. Jesus era o próprio santuário. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, diz que aquele véu do santuário, o que aconteceu? Ele se rasgou de alto a baixo e nós tivemos acesso agora ao trono da glória de Deus. Para a glória do Senhor. Jesus, então, restituiu desta forma aos filhos a sua viva presença e novamente a possibilidade de podermos adorá-lo. Amado, não há maneiras de adorar a Deus senão tão somente adorando a Jesus Cristo, o único soberano Senhor Deus. Não há outro caminho que você possa construir para voltar ao judaísmo, ao legalismo. E você vê a grande parte das igrejas midiáticas, chamadas evangélicas, absolutamente judaizantes. Botam lá no altar a arca da aliança, e colocam lá o pão da proposição, e tem lá o sumo sacerdote. Amado, onde é que ficou Jesus Cristo na vida dessas pessoas? Onde é que ficou Jesus Cristo na mensagem dessas pessoas, desses pastores? Quando Jesus Cristo trouxe novamente na sua pessoa, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, amado. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quem és tu? És maior do que Abraão, nosso pai? Olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Você ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Amado, Ele é o Deus Emanuel, que está presente, restaurando a tua adoração a Deus, restaurando a tua vida espiritual. Graças a Deus que nós podemos adorar a Deus. Graças a Deus que nós podemos nos achegar ao trono da sua glória, porque o véu se rasgou de alto a baixo. João 4,19. Venha comigo. Diz assim a palavra. Olha, vamos aqui primeiro ao 13, João 4,13, diz assim: afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Olha, quem bebe desta água da lei, quem bebe desse poço de Jacó, volta a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 19, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, meu amado, nós estamos neste lugar agora fazendo, sabe o quê? Adorando a Deus em espírito e em verdade. Quando nós saímos do santuário e cada um para os seus destinos, para os seus lares, nós continuamos em espírito de adoração a Deus. Nós continuamos louvando e adorando e dizendo, Pai, obrigado pelo dom da vida. Pai, obrigado pela água que tu me deste a beber, porque ela se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pai, obrigado porque o véu se rasgou de alto a baixo e tu me deste acesso direto ao trono de misericórdia, onde eu encontro graça
mandasse socorro para a ocasião oportuna. Pai, obrigado, porque tu fizeste da minha vida uma nova criatura, regenerado, lavado, perdoado, justificado, novo, limpo, salvo, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu te agradeço porque não mais busco a água em poços rotos e vazios de águas absintosas. Agora eu tenho uma fonte, e esta fonte é a Bíblia Sagrada. Agora eu tenho uma fonte, e esta fonte é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é a Ele que nós adoramos e glorificamos. Diga glória a Deus por isso. Então toda a nossa relação com Deus, toda a nossa relação com Deus, que estava quebrada, que estava destituída, foi restaurada, amado. O pecado que nos havia afastado da glória de Deus, o pecado que fazia separação entre nós e Deus, em Cristo Jesus, nós fomos religados. Diga glórias, obrigado, Jesus. Então a única maneira em que o céu e a terra são ligados, não é pela religião, amado. Não é nem pela obra de caridade. Não é pela lei de Moisés. Não há substitutos para a obra da cruz. Não há eventos maiores do que a obra da cruz. Por isso Paulo disse, na cruz ele expôs a ignomínia. Você imagina o que é que foi a obra da cruz? Deus, na pessoa de Jesus, o Filho, vestiu pele humana, o santo morrendo pelo ímpio, o pecador, o justo morrendo pelo condenado e culpado, o pastor dando a vida pelas ovelhas. E quando o inferno achou que estava lá o Filho de Deus crucificado, sendo vilipendiado por aqueles que passavam e maneavam a cabeça e diziam, tu podes curar a outros e não podes descer da cruz? Ele estava descendo as regiões inferiores da terra, amarrou o valente, tomou-lhe das mãos as chaves da morte e do inferno, e ao terceiro dia aquela pedra foi removida, e quando as mulheres chegaram àquele túmulo para buscar dentre os mortos aquele que vive, o anjo disse, por que vocês estão aqui no túmulo? Jesus Cristo está vivo! Aleluia! Então, amado, é Cristo Jesus quem opera por meio da sua graça a obra de religação e de restauração. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra. Hebreus 8, versículos 5 a 12. Diz assim, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz quem? O Senhor. Versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Amado, não duvide da experiência com Deus de ninguém.
Pode entrar aqui um irmãozinho hoje, primeiro dia na igreja, e ter uma experiência tão forte com Deus, que Deus o levante como um grande profeta. Não duvide da experiência que ninguém tenha com Deus. Depois ele diz, versículo 12, pois, para com as suas iniquidades, o que ele vai fazer? Usarei de misericórdia. Você pode dizer graças a Deus por isso? E dos seus pecados jamais me lembrarei. Amado, isto é o livramento da culpa, amado. Você está aqui inculpável diante de Deus. Você é apresentado diante de Deus, não pelas tuas obras, não porque você é bonzinho, boazinha, não porque você é bonitinho, bonitinha. Não, amado, é porque Jesus tomou sobre si o peso dos nossos pecados. Você é apresentado diante de Deus inculpável, pois das suas iniquidades usarei de misericórdia. Então Deus não lançou sobre nós os nossos pecados. Ele lançou toda a carga e todo o peso da culpa sobre a pessoa de Jesus. Ao passo que sobre nós, Ele depositou a completa justiça de Jesus. Assim, quando Deus te olha, Ele não vê você diretamente. Ele vê Jesus na tua vida, amado. Quando Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Jesus feito pela tua vida. Então, quando você ora a Deus, quando você ora em nome de Jesus, meu amado, você está orando, como a Bíblia diz assim, e recebe para a tua vida. Nele, em Jesus, você foi aperfeiçoado. Você foi firmado. Em Jesus és feito justiça de Deus. Em Jesus és feito redenção e santificação. Então, quando nós estamos em oração diante de Deus, meu amado, naquele lugar santo dos santos, quando um sumo sacerdote entrava uma vez por ano, ele entrava cheio de aparatos, e na sua roupa tinha uns sinozinhos, e na sua canela uma corda amarrada. Porque poderia ser que aquele homem entrasse naquele lugar e tivesse ainda algum pecado que não tivesse sido purificado. E se assim o fosse, ele cairia morto na mesma hora. E pelo barulho das suas roupas, alguém puxaria aquela corda pelos seus pés. Saiba de uma coisa, amado. Se você pode se colocar diante do trono da graça de Deus, é porque Jesus morreu pelos teus pecados. Somente por isso. Então, às vezes, nós vemos um modelo de evangelização que precisa de aperfeiçoamento, em que só se diz às pessoas, olha, Jesus te ama, olha, abre a porta do coração, olha, Jesus tem um plano para você, olha, Jesus que é o teu melhor, olha, Jesus é o Pai, olha, Jesus que é o teu bem, olha, Jesus, olha, e Jesus parece um coitadinho que está lá, oh, meu filho, deixa eu entrar no seu coração, e aqui tem alguém muito importante, eu vou dar uma chance para Jesus, não, vou dar chance não, hoje eu não vou dar chance para Jesus não, vai embora Jesus, eu não quero Jesus, hoje Jesus vai ver comigo. E a gente faz uma evangelização errada. Você tem que chegar assim e falar, realmente, Jesus tem um plano para a tua vida, Jesus te ama, mas sabe de uma coisa, você nasceu em pecado, você está em pecado, você está morto em pecado, e se os seus olhinhos humanos se fecharem hoje, você vai para o inferno. Qual é a solução para não ir para o inferno? Ame Jesus, agradeça a Jesus de todo o coração. E tem que ser sincero, hein? Porque se você quiser receber Jesus só para se livrar do inferno, você vai ter uma surpresa. Agora, se você realmente tiver um encontro com Jesus e amar a Jesus e entender que você é pecador e precisa do Salvador, aí talvez haja salvação para você. É mesmo, bispo? É assim? É. Esse é o evangelho puro e simples, amado. Deus é Deus e o homem é pecador. Agora, enquanto em nome do dinheiro, enquanto em nome do venha e dê tudo, e você customiza a imagem do evangelho e prega o que as pessoas querem ouvir numa autoajuda, vai continuar essa baderna aí fora. Então, meu amado, a maior missão de resgate da salvação da história,
A maior missão de resgate e salvação de toda a história foi Jesus quem praticou. O Deus eterno se fez homem na pessoa de Jesus. Olha, sinceramente, eu não conheço nenhuma obra de Hollywood que possa superar a palavra de Deus. Eu não conheço nenhuma obra da Netflix que possa superar a obra de Deus. O eterno Criador, que Isaías diz que na concha das suas mãos estão as águas dos mares. Na concha das suas mãos estão as águas dos mares. Ele que formou todas as estrelas, as chama pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Você sabe quantas estrelas existem no céu? A ciência não sabe. A única coisa que a ciência diz é o seguinte: imagine comigo, para você ter noção da grandeza de Deus, imagine comigo que você está ali na praia de Copacabana, linda, maravilhosa. Você está na orla da praia, na areia, você agora se abaixou, pegou um punhado de areia na mão. Você consegue saber quantos grãos de areia tem na mão? Não consegue. Você consegue contar quantos grãos de areia tem na toda a orla de Copacabana? Não consegue. Daria para calcular quantos grãos de areia existem em todas as praias do mundo, em todos os desertos do mundo? São bilhões e trilhões de grãos de areia. Não existe, não é verdade? Existem no céu mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra, meu amado. E isto é provado cientificamente. Agora, este Deus maravilhoso chama todas essas estrelas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Aí este Deus tremendo, maravilhoso, grandioso, diz assim: olha, essa lei dada a Moisés é defeituosa. Os homens não conseguem cumprir. Por meio delas, todos serão condenados. Qual é a única maneira que há de perdoá-los? Será que eu vou rasgar simplesmente a lei e jogar fora? Não, porque a lei reflete o meu caráter. A lei é santíssima, a lei é moral. Não adulterarás, não prevaricarás, não vai fazer nenhum mal a ninguém. Pronto, final. Isso é a lei moral. Eu não posso simplesmente rasgar e jogar fora. Como é que eu vou fazer? Então Deus, esse Deus grandão, se fez homem, assim como nós. Cumpriu toda a lei. O único que cumpriu. Deu a vida na cruz do Calvário. Por que que ele deu a vida? Por que que ele teve que morrer, bispo? Porque o preço da lei para o pecado era a morte. A lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. De maneira que a única solução para o pecador era o machado no pescoço. Única. Pecou, morreu. Isso era a lei. Porque diante de Deus, o Santíssimo, o pecador não pode permanecer, ele morre. Então o que é que Deus fez? Jesus tomou sobre si o peso do pecado e pagou com a vida. E morreu. Mas como era Deus, não tinha pecados, morreu, mas ao terceiro dia venceu a morte. E agora ele pode justificar quem crê nele legalmente. Deus não sai perdoando porque ele é bonzinho. Ah, Deus é bonzinho, o cara foi e matou, agora creu, está evangélico, virou crente. Está na Bíblia, glória a Deus, glória. Não, não é assim não, amado. Ele pagou o preço da lei. Ele pode perdoar o pecador, quem for, quem quer que seja, porque ele pagou o preço da lei. Então ele perdoa legalmente. Mas a tua fé precisa ser sincera. O arrependimento precisa ser genuíno. A nova criação precisa suceder. Por isso, amado, aquele que creu em Jesus e confessou com a boca já foi salvo. Então, amado, Jesus é o advogado fiel, diga glória a Deus. Jesus é o justo juiz e ninguém poderá ser absolvido no tribunal de Deus senão por meio da graça de Jesus. Então, amado, a minha pergunta é: você já creu, já recebeu Jesus? Se sim, parabéns. Se não, hoje é o dia, amado. Gálatas 3,13 diz assim a palavra de Deus: Cristo nos resgatou
da maldição da lei. Olha lá, amado. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, amada ovelhinha, Jesus é mediador entre Deus e o homem. O método de Deus para salvar é muito claro. Deus amou ao mundo. Eu gosto de fazer assim para as pessoas entenderem. Está vendo aqui? Imagine isso daqui. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Está aqui o filho, ó. Filho, está aqui o filho. Deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, bispo, mas eu quero crer numa vaca. Eu quero crer numa vaca. A vaca é tão linda. A vaca é o meu Deus. Mas o método de Deus é para o que nele crê. Não, bispo, mas eu quero crer numa energia do sol. Eu quero crer na beleza da natureza. Aquela coisa mística, bonita. Tá bom, você crê o que você quiser. Mas o método de Deus é esse. O que nele crê não pereça. Bispo, o que você quer dizer? Que só existe uma verdade? É isso, só existe uma verdade. Não existem várias verdades. Esse pluralismo de verdade, esse relativismo foi o mundo quem criou. Só existe uma verdade, só existe um caminho, só existe uma vida, só existe um Criador, só existe um Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Então, amado, eu termino esta plenária da manhã dizendo: o Deus transcendente fez imanente, ou seja, ele se conteve na experiência do possível, ele se conteve na realidade do perceptível pelos sentidos humanos, para que na noite sombria dos nossos delitos e pecados nascesse o sol da justiça e da misericórdia. Porque se o Deus transcendente não se fizesse imanente na pessoa de Jesus, ou seja, não se tivesse colocado dentro da realidade possível de compreensão, ninguém compreenderia Deus e nem o caminho da salvação. O homem só pode conhecer de Deus aquilo que ele se dá a conhecer. Por isso, se você ouvir alguém dizer: olha, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu sou o mestre dos mestres, os mestres dos magos, eu vou te tirar da Eternia, vou te levar e nem o Vingador. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não está dentro de uma caixinha da cabeça de ninguém. Se o bispo Anderson pudesse pregar tudo sobre Deus, Deus não seria Deus. Se eu souber 0,01 de Deus, amém, glória a Deus, é o suficiente para pregar a salvação, a remissão. E eu termino dizendo: pois é exatamente disto que o homem precisa. O que o homem mais precisa hoje não são de melhores métodos. O que o mundo mais precisa hoje não são de melhores métodos, são de melhores homens. Homens comprometidos com a palavra e que preguem o evangelho da salvação. A revelação de que Cristo em nós é a esperança da glória. Que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amada igreja. Chegamos ao fim desta reunião. Vamos adorar a Deus, estenda as suas mãos para o altar da igreja, com gratidão, com alegria, com louvores, com um sentimento de paz, de cura. Deus cuida de mim. Meu amado, dá para cantar esse corinho? Deus cuida de mim. Vamos louvar a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui.
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Ele cuida, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Ele cuida, Deus cuida de mim. Oh, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Ele cuida, Deus cuida de mim. Oh, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Obrigado, Deus, por esta manhã na tua casa. Obrigado pela palavra que corre livremente, Senhor. Obrigado pelo pão dos céus, pela palavra da vida, Pai. Ó Senhor, aquele que beber da água do mundo e da religião voltará a ter sede. Mas aquele que beber da tua água, Pai, não é somente a água que se prega nesta igreja, Senhor. Existem muitas igrejas que são de Deus,
Existem muitos pastores que são homens de Deus, pois em todos os altares em que se prega esta palavra, dali tu estás jorrando vida, Senhor. E é isso que nós te pedimos, meu Pai. O mundo precisa de homens comprometidos com a tua palavra, que pensem no Evangelho e na pregação da salvação. Homens que não pensem em dinheiro e que não queiram enriquecer às custas das lãs das ovelhas. Mas pessoas que tenham um real compromisso com a palavra. Meu Deus, é muito temeroso este caminho, meu Pai. É muito temeroso este caminho. Aleluias. Porque a destinação é a eternidade. Ai de mim, Senhor, se não tivesse sido chamado por Ti e pela Tua misericórdia. Ai de mim, se estivesse estimado nos conhecimentos humanos ou de sorte da ganância. Levanta, Pai, homens de Deus, que queiram pregar a palavra, que queiram evangelizar e levar a salvação, porque o dia, assim como aquela ampulheta que ali está, assim como esta ampulheta, meu Deus, que ao ser girada, o tempo se aproxima, pois a ampulheta do Apocalipse já virou, e o dia está próximo. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Rendemos louvores a Ti. Tu és santo, justo, fiel, maravilhoso. A Tua destra nos sustenta, ó Deus. O justo pode cair, mas o Senhor o sustenta pelas mãos. Nós estamos descansados, Pai, nos braços de Deus. Que nós tenhamos uma semana em perfeita vitória. Que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã de domingo e para sempre, sempre na vida da amada igreja. E o povo amado, justificado, salvo pela graça, livre da culpa, redimido pelo amor e graça de Jesus Cristo, diga amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus. Vamos terminar com alegria. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem! Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem! Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando
céu e chão, seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, amém, Jericó, amém, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim, pois Jericó chegou ao fim. Glória a Deus, te adoramos, Senhor. Até domingo, em nome de Jesus. Bom almoço, bom descanso. E quinta-feira online, em nome de Jesus. Amém.